Pô, mas nem deu tempo, nem cortei o cabelo. Tem que Não, fazer o não. mesmo vídeo? Eu falei pra Hã? você. Nós temos que gravar esse vídeo porque a gente prometeu 2 vídeos por mês falando de livro. Agora se vira aí, cara. Ah, tem que ser com bom humor mesmo que a gente começa esses vídeos, ainda mais falando desse tema. E um livro que é bem humorado mesmo, né? Até o autor, eu acho ele muito bem humorado na forma de escrever, na forma de falar sobre um tema que seria talvez escrito de outra forma, ou seria muito formal, né? Seria muito acadêmico, né? E não, ele não procurou essa linguagem. Né? Eu estou falando do livro do Anthony Esolen, ou Esolen, não sei se é assim que pronuncia, do Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. E aliás, vem uma capa super engraçada, por isso que eu falei que é bem humorado. Olha o tamanho disso aqui. Olha que bagunça, né? Aqui o que nós podemos dizer àqueles que figuram a civilização ocidental, né, que estariam sendo os responsáveis pela construção da civilização, e do outro lado a turminha que está tentando destruir, né? E o negócio é bem... Ele coloca aqui, alerta, contém Moisés, Platão, Jesus e Shakespeare, material potencialmente ofensivo. Aliás, hoje se tornou politicamente correto, incorreto, né? Falar dessas coisas, e é feita por um professor. Pô, sensacional isso aqui, sensacional. Então tem que ter bom humor para falar dessas coisas. Afinal de contas, a gente tem que perguntar. Afinal de contas, o que é a civilização ocidental? Já que o nome do livro é Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. Anthony Esolen é escritor, tradutor e professor. Graduou-se na Princeton University e teve seu PhD em literatura renascentista pela University of North Carolina at Chapel Hill. Lecionou por décadas no Providence College e hoje é professor residente no Magdalen College. Traduziu para o inglês a Divina Comédia de Dante, Da Natureza das Coisas de Lucrécio e Jerusalém Libertada de Torquato Tasso. Publicou mais de 600 artigos em periódicos como First Things, Crisis Magazine, The Catholic Things, Touchstone and Chronicles e mais de 10 livros, dentre os quais destaca-se 10 maneiras de destruir a imaginação de seu filho, lançado pela Vida Editorial em 2017. A Grécia é muito legal o que ele coloca aqui, né? Logicamente eu não vou ler o livro, eu estou indicando o livro para você, né? Então fica a dica, então vou fazer alguns comentários. O importante da Grécia, todo mundo sabe que a grande contribuição grega é o amor à sabedoria, é a filosofia. E daí todo o desenvolvimento político, ético, né, moral, todo o conhecimento, né, toda a ideia do conhecimento foi o que ajudou o crescimento, né, o apogeu grego. O que causou a queda? Eu não vou contar nem o que causou a queda da Grécia, nem de Roma, nem de nada, nem da nossa queda atual, porque tem muito a ver com as quedas dessas civilizações, né, Grécia e Roma. Né? Mas a Grécia traz para nós essa questão do conhecimento, do amor à sabedoria, a beleza, né? Que aí a gente chama de estética na filosofia, mas disso tem todo um conceito moral, um conceito histórico, a própria mitologia que colaborou, né? Ela vem antes e ela colabora depois para o surgimento da filosofia, então tudo isso é uma grande contribuição. Então isso é maravilhoso. Sugiro que você leia esse capítulo 1 que ele fala da Grécia, que é importantíssimo para o entendimento do capítulo em si. Ai. O duro é falar nos dias de hoje que o que constituiu a grande Roma não foi, né,
eles terem destruído os outros ou oprimir alguns, não. O que constituiu a grande Roma foi, primeiro, ela melhorou aquilo que os gregos já tratavam da questão da democracia, forma de governo, e mais ainda, sabe o que mais? Talvez você só tenha ouvido este termo de modo ruim, então eu não vou responder, você vai ler o livro para você entender. Mas o que tornou Roma grande foi o patriarcado, né? Não foi outra coisa, a não ser o patriarcado. E o que é que destruiu Roma? Vai lá ver o que é que destruiu Roma. Aí você vai ficar impressionado. Aí você olha para os dias de hoje e fala: isso aconteceu com a Grécia e também aconteceu com Roma. E a nossa civilização está indo para o mesmo buraco do mesmo jeito. Problemas, muitos problemas, né? Se o primeiro pilar é a filosofia grega, o segundo, podemos chamar de direito romano, o terceiro é lógico que vai ser a moral judaico-cristã. A princípio, com Deus se apresenta aos homens, através de Abraão, pai da fé, constitui-se um povo e logo depois vem aquele que é o maior de todos, Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo estende não mais para um povo, mas para toda a civilização, para ser um só povo. Toda a civilização é chamada a adorar Nosso Senhor, adorar a Deus, ao Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Isso não foi apenas uma alteração religiosa, como dizem alguns. Grande foi o crescimento, grande foi o desenvolvimento. O cristianismo salvou o Ocidente. Se você pegar o final de Roma, o início da Idade Média, a invasão dos bárbaros, que um papa resolveu o problema, fora o desenvolvimento que depois, na Idade Média, foi trazido através da educação, da alfabetização, da ciência, e de tantas outras coisas, você vai ficar impressionado com esses dados, porque talvez você tenha ouvido que, vão dizer para você que houve um tempo onde era tudo da escuridão, das trevas, da idade das trevas, mas não é bem assim. Então você precisa ler o livro para você não cair nessa conversa fiada aí que o pessoal fala, não tinha, havia uma pressão, medo por todos os lados. Você precisa parar de assistir Castlevania e achar que o negócio é verdade, porque se você está assistindo e achando que aquilo é verdade, você está com um problema muito sério, e começar a ler coisas que realmente ensinam. Inclusive, sim, tem uma parte no livro que vai explicar quais são os problemas que a gente está enfrentando, do Renascimento, que não é bem o que fica assim, que coisa maravilhosa, o Iluminismo foi uma tirania lascada, o que aconteceu no século XIX, consequência da Revolução Industrial, o século que mais matou a gente foi o século XX. Se você tiver a minha idade, que eu não nasci em 2000, eu nasci antes de 2000, você nasceu no século que mais matou gente, o século de maior assassinato, de maior quantidade. E tem um capítulo que está dentro, na verdade é um subcapítulo, ele está ali dentro explicando, fazendo uma pergunta que talvez você não tenha feito. Quando a gente fala de sociedade, de civilização ocidental, é importante que você pense assim: puxa, Leandro, ok, a civilização ocidental, mas os judeus não estavam no Ocidente. Exatamente. Muito da igreja, quando começou, não estava no Ocidente. Exatamente. A Grécia está no Ocidente, mas ela tinha expansões mais para o Oriente. Exatamente. Só que qual foi a diferença? A diferença é que todo essa contribuição que eles trouxeram através da filosofia, a religião e da política, ela se uniu e veio para o Ocidente. No Oriente havia um outro pensamento, havia um outro modo de governo, havia outras civilizações.
que trouxeram contribuições para a sociedade. Bom, vou pegar um exemplo aqui, mas não vou responder porque você vai ler o livro. Você sabe que os números 1, 2, 3 que a gente tem, existia o numeral romano para fazer um cálculo. Pensa você fazer uma multiplicação, né, de 3, a confusão que seria hoje escrever aquele número gigantesco em numerais romanos. Mas os números alfarrábicos não são romanos, não são gregos, eles são, né, árabes, né, tanto alfarrábico. Mas se os caras conseguiram fazer isso, por que é que não se desenvolveram? Navegação na China foi talvez um dos primeiros locais onde a navegação cresceu. Mas por que eles não se tornaram a vanguarda, né? Foi muito tempo depois os europeus foram. Qual foi o problema que ocasionou que eles não foram? Então aqui responde essas perguntas. Porque existem contribuições do Oriente, mas por que eles não se mantiveram, não trouxeram talvez um desenvolvimento maior para o local? E não houve talvez uma melhoria junto do Ocidente. Então você vai entender por que lendo o livro Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. Certo? Eu espero que você tenha gostado da indicação, que você tenha gostado desse vídeo, né? Eu peço que você curta, espalha este vídeo para o povo, né? Vamos compartilhar, vamos espalhar o bem. E a todos vocês, meus irmãos, eu espero que tenha sido, né, uma contribuição aqui para vocês. A todos vocês, que Deus os guarde.